Fluminense domina o Borussia e só não vence por causa da ansiedade. Ler resumo da notícia até agora. As estreias dos times brasileiros foram positivas e normais no Super Mundial de Clubes da FIFA. O empate do Palmeiras com o Porto foi o mais lamentado, porque era possível vencer. O time do Abel Ferreira foi melhor, mas deixou escapar essa possibilidade e agora enfrenta os dois times teoricamente mais fracos. Na prática, o time árabe é perigoso e não será simples acompanhar a correria deles em uma temperatura tão alta como está nos Estados Unidos nesse período do ano. Será um jogo em que a inteligência futebolística do Palmeiras valerá muito mais do que a técnica e a força. O último brasileiro a jogar nessa primeira rodada do Super Mundial de Clubes da FIFA foi o Fluminense, do Renato Gaúcho, enfrentando o adversário mais difícil entre todos que os brasileiros enfrentaram. Essa terça-feira, 17, o tricolor enfrentou o Borussia Dortmund, que é um peso pesado do futebol europeu, jogando sempre no torneio de clubes mais difícil do mundo, que é a Champions League. Havia uma grande expectativa de como Renato iria armar seu time e qual seria sua estratégia. Iria se defender e apostar no contra-ataque, cadenciaria e jogaria por uma bola a partir de um jogo mais cauteloso, bateria de frente e entraria para a trocação, sendo agressivo e marcando pressão, como eles fazem? Todas essas possibilidades existiam e tudo iria depender de como o jogo se apresentasse no início. E, claro, quem determina uma tendência são os times, e foi exatamente isso que aconteceu. Classificação e jogos. Do tricolor do Renato Gaúcho não tomou conhecimento do pesado Borussia Dortmund, que não viu a cor da bola. Aliás, viu sim, e as cores dela eram vermelho, branco e verde. O Fluminense criou diversas chances de gol, teve mais posse de bola, chutou e acertou mais vezes no gol dos alemães e só não ganhou por detalhes. Aí que eu quero chegar. Talvez tenha faltado ao Fluminense acreditar na vitória, ter mais foco na finalização, porque eu achei que, quando o time percebeu que estava mandando no jogo, bateu uma ansiedade para fazer logo o gol, o que é até normal, mas atrapalha demais qualquer time. A realidade, ninguém esperava que o Fluminense fosse dominar o jogo de ponta a ponta, mas dominou. Isso é muito mérito do trabalho psicológico e motivacional do Renato, porque a parte física e técnica não era um problema, já que o time está no auge da forma no meio da temporada, mas teria que trabalhar a questão da confiança no próprio time. E, pelo que vi da partida, o Fluminense entrou com muita personalidade coletiva e confiança, acreditando que poderiam mesmo bater de frente com o Borussia e sair com a vitória. Mas quando isso começou a acontecer, faltou um controle emocional e a equipe se deixou dominar pela ansiedade de marcar um gol e também a ansiedade de vencer. Mas, de qualquer forma, o empate só é discutível porque o Fluminense mandou completamente na partida, mas empatar com o Borussia deixa os dois times numa situação confortável. Agora terão pela frente os dois times teoricamente mais fáceis do grupo e a tendência é vencer em seus jogos. Mas é bom lembrar que se faz um jogo ficar fácil, como fez o Bayern de Munique. Em um jogo é fácil pela diferença financeira, nem pela dificuldade maior ou menor dos campeonatos e nem dos continentes que as equipes pertencem. O Fluminense precisa jogar os próximos dois jogos contra os times da África do Sul, Mamelodi Sundowns, e do coreano Ulsan, da mesma maneira que enfrentou o Borussia Dortmund para não dar sopa para o azar. Para finalizar, para mim, o melhor futebol apresentado pelos brasileiros nessa primeira rodada foi o do Fluminense. Já o glorioso Botafogo teve uma vitória importante, mas com um resultado numérico ruim. Está no grupo B, que é o mais difícil de todos, e a possibilidade de uma vaga a ser disputada no saldo de gols é muito grande. O time do Renato Paiva terá pela frente, na segunda rodada, simplesmente o time campeão europeu, que já fez 4-0 no Atlético de Madrid e, na minha opinião, é o melhor time do mundo neste momento. O PSG, dirigido pelo excelente Luiz Henrique, tem um toque de bola fácil, preciso e agressivo, porque o time pensa sempre em empurrar o adversário para trás. Portanto,